O anime começa com aquele clássico grupo de aventureiros parados na porta do castelo do Rei Demônio, prontos para invadir o servidor. O que parece ser o líder pergunta se o clã está pronto. A maga confirma e diz que fez o dever de casa, pesquisou todas as skills do Rei Demônio e dos seus lacaios, garantindo que o Yuga vai conseguir carregar a partida. O líder, todo hypado, grita que sim, eles vão vencer no poder da amizade. As portas se abrem e lá na escuridão, vários olhos começam a brilhar. Depois de farmar esses mobs iniciais, eles dão de cara com o demônio. O cara já chega perguntando se eles são os heróis que acham que vão tancar o Rei Demônio. Se for o caso, vão ter que passar por ele primeiro. A maga nem pensa duas vezes e ulta uma bola de fogo nervosa, mas o demônio anula o ataque com uma facilidade absurda. Ele ri na cara do perigo, dizendo que ela é fraca demais e questionando se esse é o nível do grupo do herói. Nisso, o espadachim tilta e vai pra cima com tudo. Só que o demônio tá com a esquiva no máximo, desvia de todos os ataques e devolve o maluco pro lugar dele com um chutão. Vendo que a situação azedou, a maga de suporte bufa as habilidades do Yuga. O herói solta sua skill suprema, mas o demônio ativa o Endless Dark e devora o poder do cara. Depois de solar o grupo inteiro, ele cura as feridas de todo mundo. E aí vem o plot twist. O motivo dessa bondade toda é que ele tá caidinho pela waifu de cabelo azul. Enquanto ele tava lá admirando a beleza dela, chegam os lacaios perguntando se é pra finalizar a kill. O demônio diz que não e manda a ordem. É pra tirar eles do castelo e deixar num vilarejo humano ali perto. Os três obedecem, mas saem resmungando, avisando que ele vai tomar bronca de novo se continuar com isso. O demônio responde que não tá nem aí, e enquanto vê eles sendo carregados, se despede do seu anjinho. Um mês depois desse evento, o jovem demônio é chamado na sala do chefe. O assistente pessoal pergunta para o nosso protagonista se é verdade que o grupo do herói está desafiando ele repetidamente sem conseguir ganhar nenhuma vez. Ele confirma. O assistente, chamado Aiki, pergunta qual o placar. O nosso prota responde que eles já perderam 13 vezes. O tal do Sikil racha o bico, zoando o herói por não conseguir vencer nunca. Aí o Rei Demônio entra na call. Ele pergunta para o nosso protagonista por que ele não manda esses caras de base logo. O prota mete o migué dizendo que simplesmente não vale a pena acabar com seres tão insignificantes. O Rei Demônio dá o ultimato. Se ele não acabar com os heróis, vai mandar os subordinados resolverem a parada. O nosso prota sabe que os outros não tancariam os heróis, mas o problema real é que a amada dele tá no meio da confusão. Sem ter outra opção, ele promete que vai cuidar de tudo. Dito isso, ele volta pro quarto dele. No caminho, ele comenta que os heróis até que estão com a build forte o suficiente para peitar o Rei Demônio. Tipo, eles não tancam as habilidades quebradas dele, mas têm força bruta para vencer, sabendo que a próxima vez vai ser a última chance do plano dar certo. De novo, vemos os heróis cara a cara com ele. O Yuga e o Raven mandam aquele combo em dupla, mas são repelidos como se não fosse nada. Nosso prota manda o contra-ataque e joga eles na parede sem dó. Vendo a treta, as garotas resolvem combar. A curandeira fica no suporte curando a vida deles, enquanto a maga spama várias magias. Por um segundo ela achou que tinha dado GG, mas nosso protagonista sai da explosão inteiraço, sem nenhum arranhão. A maga, já sem mana e exausta, se pergunta: como esse cara é tão overpower? Nosso prota, por outro lado, tá lá só observando a Crush dando sangue pra curar os parceiros, o que deixa ele ainda mais gamado nela. Mas, para manter o roleplay de vilão, ele começa a rir maleficamente. Ele deixa claro pra Pari que não adianta tryhardar, nada vai mudar, porque ele sempre vai ganhar. Mesmo assim, o herói ulta de novo com seu ataque definitivo, mas, como esperado, nosso prota tanca tudo sem levar 1 de dano. Ele pergunta pro herói se a ficha não caiu ainda. Cê nunca vai me vencer, meu chapa. O Yuga grita que isso não importa, porque a missão é mandar o Rei Demônio de base de qualquer jeito. Sendo esse o caso, nosso prota propõe uma troca justa. Ele deixa a galera passar, mas com uma condição: a sacerdotisa fica pra trás. O Yuga recusa na hora, mas a maga e a própria sacerdotisa falam pra ele aceitar o trato. Sem muita escolha, o herói concorda, prometendo pra companheira que eles vão voltar pra buscar ela depois. Agora que estão a sós, a garota de cabelo azul pergunta pro nosso prota por que ele pediu pra ela ficar. Nosso prota, todo tímido, tenta se explicar, mas a sacerdotisa nem dá ouvidos e diz que não vai se render sem lutar até o fim. E
Pou! Lança um raio de energia nele. Nosso prota pede um timeout. Saindo ileso do ataque, de novo, ele avisa que só quer trocar uma ideia. Finalmente, nosso protagonista se apresenta como Yoki. Ela pergunta pra que falar o nome se ele vai fazê-la virar saudade mesmo. E é aí que tá o plot twist. O Yoki não quer eliminar ela. Se quisesse, já tinha feito no começo da luta. A sacerdotisa pergunta o que ele quer falar então. Ele admite que foi amor à primeira vista e na maior cara de pau chama ela pra sair. Por um momento fica aquele silêncio constrangedor até que a sacerdotisa reage gritando sem acreditar no que tá ouvindo. Os dois ficam vermelhos igual pimentão. A garota de cabelo azul não sabe nem o que dizer, gagueja pedindo desculpas, mas manda real. Ela não quer nada com ele. Soldado abatido. Isso devasta o pobre demônio, que manda o papo de que é game over e só quer ir de base. A sacerdotisa fica com pena e pergunta se tá tudo bem, mas decide não vacilar. Levanta o cajado e avisa pra ele não tentar distrair ela, ativando a Holly de novo. Mas quando vê que o maluco tá totalmente AFK, não reage e nem respira, ela desativa a skill e pergunta por que ele parou de se defender. O Yoki manda real. Acabou de levar um fora lendário e agora tanto faz, ele só quer virar saudade. A waifu de cabelo azul acha que ele tá fazendo ela de NPC, mas ele tá falando sério. O Yoki conta que mesmo vivo vai ficar preso nesse lugar. Os caras só deixam ele sair para fazer raid em Vila Humana, mas ele se recusa a fazer essas quests de vilão. A Azulzinha não tanca e diz que é mentira, já que demônios não têm coração e o rei demônio tá tryhardando para acabar com a humanidade. Aí o Yoki explica, ele pode até ter a skin de demônio, com chifre, olhos e asas, mas na verdade ele reencarnou vindo de outro mundo. A sacerdotisa buga e pergunta qual é dessa reencarnação. Ele responde que parece um mob, mas o sistema operacional por dentro é humano. Então ela questiona por que ele serve ao rei demônio, já que com essa build quebrada ele podia solar o chefe fácil. O Yoki sabe a mecânica. Se ele matar o rei demônio, o jogo obriga ele a virar o sucessor, e esse é o bad ending que ele quer evitar. Tudo isso fez ele se trancar no quarto sem poder fazer nada. Se fosse para viver nesse grind infinito, ele preferia dar rage quit da vida. Pelo menos até ela aparecer e ele dropar o clássico amor à primeira vista. Mesmo sendo só um mês, foi a primeira vez que ele se sentiu vivo desde o respawn. O cara até desenhava ela quando pensava na gata, e agora diz que já pode ir de arrasta pra cima em paz. Mas a sacerdotisa diz que ele não pode quitar da partida assim. Ela lembra que ele tem um poder absurdo e, se o coração é humano, ele tem que usar isso para carregar as outras pessoas. Jogando o cajado no chão, ela diz que ainda dá tempo, estende a mão e chama o cara para liberar o mapa mundi com ela. Corta a cena para o reino de Clarinés. Tá todo mundo no hype celebrando e vemos o herói Yuga e a parte dele na frente do rei. O rei parabeniza eles por terem mandado o vilão de base antes que ele destruísse o servidor. Por isso, o Darts Alta Clarinés declara feriadão de 3 dias para comemorar a vitória. Ele levanta para oficializar a festa, enquanto lá longe a gente vê o Yoki indo direto na direção de onde a Cecília mora. Mas antes de ver a gata, ele tem que fazer um mod no visual e arranca o próprio chifre fora. Corta para os heróis dando aquele rolê de carroça pelo reino. A Maga e o Yuga estão felizes com a vitória, mas sabem que não teriam tancado sem a Cecília, ficando aliviados que ela tá bem. E aí vemos a Maga ficando meio na bad. Agora voltamos pro Yuki. Indo fazer o cadastro na guilda, o recepcionista puxa a papelada para ele preencher. Feito isso, ele dropa o cartão da guilda, começando no rank F, o elo dos noobs. Ele avisa que o grind é lento e demora um mês para subir do F pro E. E já manda ao papo, não perde esse cartão, principalmente nesses 3 dias. A staff toda vazou para curtir o festival, e se ele perder, vai sobrar papelada pro recepcionista. O cara se apresenta como Crayman e deseja GG. No primeiro dia, o loot do Yuki é só umas moedas tristes. Ele diz que precisa upar de rank para farmar mais e finalmente se declarar para Cecília de novo, jurando que vai fazer o romance escalar. No dia seguinte, a gente vê os NPCs murmurando sobre um player que tá subindo de rank num ritmo de speedrun. Yuki entra no local e, na maior cara de pau, diz pro Crayman que quer aceitar umas quests.
O recepcionista reclama de ter que trabalhar e ser interrompido. Ele estava lendo a lore dele de boa e aponta para outra recepcionista disponível. Mas nosso prota diz que já acostumou com o atendimento dele, além de dizer que ele trabalha mais rápido. Kramen se sente o próprio MVP, então aceita atender. Vendo as quests, ele pergunta: "Quem diabos é você?" Nosso garoto responde que é só um aventureiro simples, um novato padrãozinho. Kramen não tanca essa fique. Batendo a mão na mesa, ele diz que alguém que sobe do rank F pro D em uma semana não tem nada de comum. Vendo que não era normal upar tão rápido, Yuki entra em pânico, mas mantém o poker face. Kramen encara ele um pouco, mas tranquiliza o moleque, pois investigou os logs e sabe que ele não usou nenhum hack ou fraude. Nisso, uma figura encapuzada entra no lobby. Claramente é a Cecília. Ela se aproxima bem quando Kramen estava deixando claro pro nosso prota que ele não é o iFood recepção. A garota pede pro Kramen cancelar as quests. Os dois reconhecem ela, mas ela pede para manterem o chat em silêncio. Sem enrolar, Kramen deixa os pombinhos a sós. Yuki cumprimenta a Cecília com naturalidade, mas ela pede para trocar uma ideia e convida ele para ir na casa dela. É assim que eles chegam na mansão, e ao descer, nosso protagonista é barrado. Um dos guardas simpáticos da Cecília para o cara e já começa o interrogatório. Mas a waifu desce para tancar a situação, defendendo o prota e chamando ele de amigo. O guarda leva um puxão de orelha do parceiro, que manda o NPC se comportar e afasta ele dali. O Yoki, por sua vez, fica todo bobo só de ter saído da friend zone, ou entrado nela, já que ela chamou de amigo. Já no chat privado, os dois começam a trocar ideia. A Cecília pede desculpas pelo lag em ir ver ele. O Yoki tranquiliza a garota, afinal, ele também estava ocupado grindando na vida de aventureiro. Ele até estranha ela ter achado ele tão fácil. A Cecília comenta que foi easy, porque tá cheio de rumor no servidor sobre um novato que fez speedrun pro rank D num piscar de olhos. E aproveitando o gancho, ela pede um favorzinho. O Yoki pergunta qual é a quest, então a Cecília manda a braba. Ela quer que ele quite da guilda de aventureiros. O nosso prota pergunta o motivo, e a Cecília explica sem enrolação. O herói mandou o Rei Demônio de base, mas ainda tem ameaça no mapa. O Yoki diz que tá ligado que os mobs e demônios não vão sumir com magia. A Cecília concorda, mas avisa que o buraco é mais embaixo. É provável que comece um PVPzão entre as nações humanas. Já tem vários sinais disso rolando. Ela conta que o herói tem recebido várias propostas de casamento de outros países ultimamente. Ouvir isso deixa nosso herói meio tiltado, mas a Cecília esclarece que não é romance, é política. Os países estão usando status, grana, casamento e bait para farmar capital humano e poder militar. O Yoki saca a jogada e pergunta se eles estão procurando peões para a guerra. A Cecília confirma com a cabeça e diz que como ele upou de rank muito rápido, considerando a força dele, ele pode ser um dos poucos rank S do país. Se isso vazar, os outros países vão crescer o olho. Além disso, se recrutarem ele e o maluco soltar o poder demoníaco sem querer, vão usar ele como ferramenta de conquista ou coisa pior. Iam marcar ele como inimigo, e seria game over para a vida dele nesse mundo. Por isso, ela pede para ele ficar low profile. O Yoki entende a lógica, mas precisa farmar o pão de cada dia. A Cecília já tinha pensado nisso e oferece contratar ele direto, pagando do próprio bolso, mesmo não tancando um salário de um rank S. Em troca, ela vai fazer o que puder, implorando para ele aceitar pela paz do país. Do nada, o Yoki exige que ela pare de se rebaixar, perguntando se ela acha mesmo que outra nação consegue recrutar ele. Não importa quantas waifus gringas ofereçam a mão, ele nunca vai aceitar nenhuma. E aí ele pergunta se ela sabe o porquê. Porque o Yoki é mono-champion, só tem olhos pra ela. Depois dessa declaração exagerada, a Cecília cai na risada pela cara de pau, enquanto o Yoki percebe que seu antigo eu, meio cringe, assumiu o controle de novo. A Azulzinha pede desculpas, dizendo que se preocupou à toa e concorda que ele continue farmando na guilda de aventureiros. O Yoki agradece e avisa que vai ativar o modo furtivo para não chamar a atenção. Nisso, alguém bate na porta pedindo permissão para entrar. É a Elia Aquarain, a mãe da Cecília, a própria boss da casa. O Yoki fica feliz em conhecer a sogra, mas se apresenta com o ping lá no alto de tão nervoso. A mãe pede desculpas pelo vacilo do guarda e pela falta de respeito na entrada. Ele manda o clássico "tá suave", dizendo que não precisa se desculpar. A Cecília curte a educação do rapaz e avisa que a empregada, Sofia, tem um recadinho para dar.
Yoki pensa, sermão de NPC não dá nada. Mas aí a Sofia pergunta na lata quantos ossos ele quer que ela quebre. O Yoki e a Cecília congelam na hora. A mãe diz que deixa a punição a critério da empregada e a Cecília pergunta se era só isso mesmo. A Célia lembra do script principal, manda a Sofia vazar e deixa eles a sós para trocar ideia. Agora a mãe, a Célia, pergunta pra Cecília se ela já contou a fofoca. Ela responde que não precisa. O Yoki fica com cara de loading sem entender nada. A mãe solta a bomba. A filha dela tá recebendo mais proposta de casamento que spam em caixa de e-mail. O Yoki não tanca acreditar que tem outros caras atrás da Cecília dele. Até o próprio herói mandou o pedido de casamento. A Azuzinha fica pistola com o assunto, mas a mãe reforça que nem o herói tem resistência contra o charme dela. O Yoki, ouvindo isso, se pergunta quem esse herói pensa que é. O cara com certeza já tem um harém de princesas e ainda quer talaricar a amada dele. De tanto ele gritar, a Cecília manda ele baixar a bola e esclarece que deu deny em todos os pretendentes, inclusive no herói. Ela jura de verdade e pede pra mãe parar de falar coisa que não tem nada a ver. Então a mãe pergunta pro Yoki se ele também curte a Cecília. O moleque, todo tímido, pergunta se tá muito na cara. Aí a mãe senta do lado dele, chega pertinho e manda real. Por que você não casa com ela? O Yoki é pego desprevenido, sem shield. Nem a Cecília entende essa play da mãe. O Yoki pergunta qual é a dela, mas a Célia só quer saber, vai fazer a quest ou não? O Yoki olha pra Cecília, vê que ela tá agindo estranho, pede desculpas pra mãe e olhando pro teto, com aquele olhar de apaixonado, conta a triste verdade. Ele já se declarou, mas tomou aquele game over e foi rejeitado. Agora ele tá trabalhando firme como aventureiro, mas quando a conta bancária estiver estável, ele vai mandar o pedido de novo. Tudo isso vai deixando a Cecília vermelha igual um pimentão e a mãe meio que cansa desse papinho. Então ela pausa a cena para destacar que ele recusou a proposta da própria sogra na cara dura. O Yoki pede desculpas se ofendeu a boss, mas diz que quer respeitar o que a filha dela quiser. É aí que a Célia solta o veredito. Tá aprovado. Ela pergunta quem entregaria a filha no Easy assim, revelando que era tudo bait, uma trap para testar, e espera que a relação deles upe de nível, dizendo por último que ele tem a bênção dela. Já do lado de fora, a Cecília comenta que a mãe foi muito com a cara dele, e pro Yoki só resta acreditar nessa call. A Cecília pergunta se ele estava tão preocupado assim, e ele responde que importa sim, porque é a família dela. Antes de quitar dali, ele pede um favorzinho, quer desbloquear a opção de chamar ela pelo nome. A Cecília acha uma boa, mas com uma condição. Ela vai fazer o mesmo, o que faz o Yoki soltar aquele grito de vitória. Numa troca de cena, vemos o Yoki no meio de um X1 contra uma besta. O cara vai esquivando dos ataques no modo Ultra Instinct e usando seu Thunderbolt deixa o bicho stunado com facilidade. Depois disso, ele luteia as penas da cocatriz. Segundo o Kramin, essa quest levaria uma semana, mas o Yoki fez speedrun em um dia só, até receber vários ataques surpresa. Mas eram todos os seus companheiros. Geral fica felizão de ver que ele tá bem, perguntando onde tinha se metido e por que tá usando essa skin de humano. O Shake, Elada, manda o papo de que o Duke tava super preocupado. A Happens pede o tutorial do que rolou, então ele conta da sacerdotisa e explica que agora vive o roleplay de humano aventureiro, pedindo para que eles também vivam com liberdade. Ninguém entende muito bem o Patch Note, mas eles se recusam a deixar o cara jogar solo e querem ir junto. Se ele camuflou a AD, eles também tancam. Com a insistência do Yoki, eles aceitam e ele avisa para ficarem preparados para o que vem. Um tempo depois, vemos a Cecília pistola com o Yoki, que ele farmou as penas da Happens. Agora que os outros conheceram a waifu, aplaudem ela por ser tão gente boa. Mais tarde, eles trocam ideias sobre as raças da party. O Duke é um Dullahan, a Happens é uma arpia e o Shake é um pixie. O Duke menciona que soldou o capacete na armadura, então não tem mais perigo de perder a cabeça por aí. O Yoki destaca que agora é o Duke tá falando pra caramba, e o Cavaleiro explica que antes ele odiava o Yoki. Lembra que o Prota ficava AFK no quarto, ignorando ordens do Lord Zaiki, o que era inaceitável. Tentou consertar ele no X1, mas sempre perdia até o Prota mudar de atitude. Por isso agora ele valoriza muito o Yoki. Happens e Chic também curtem o cara, até que a party percebe que os dois sumiram do mapa. É aí que eles vão procurar os mobs antes que alguém spote eles, até que encontram o Chic tirando um cochilo na Célia. Ela conta que viu o bichinho correndo pelo jardim, então deu aquele suporte. Cecília pergunta se ela não viu também uma garota. A Célia confirma que sim, e diz que ela tá agora mesmo com a Sofia, a maid da casa, que tá ensinando as mecânicas de trabalho. Geral chega lá vendo que a Sofia já botou a menina pra farmar XP, e explicam que ela é uma amiga do Yuki. A Sofia pede desculpas por achar que era uma NPC trabalhadora nova.
Eles também pedem desculpas por deixar ela lá, e o Yuki pede pra Happins trocar a skin. Mas ela nega, dizendo que quer trabalhar, pedindo pra Sofia ensinar a build completa de maid. Assim, ela leva a garota para conhecer o quarto dos funcionários. De tarde, os moleques se despedem da Happins e desejam GG no novo trampo. Nisso, a sogrona se aproxima do Yuki. Ela menciona que, além das dailies como sacerdotisa, a filha tem que atender VIPs como parte da party do herói, e não tem descansado nada. Então, ela vai garantir que amanhã ela tenha o dia livre para eles se divertirem juntos. Na manhã seguinte, nosso protagonista tá lá, campando no ponto de encontro. De repente, spawna uma carruagem e desce a Cecília com uma skin lendária, muito bem vestida. Yuki fica estonado com a beleza dela. Meio nervoso, comenta que os óculos ficaram OP nela. A Cecília esclarece que são parte do disfarce, já que seria terrível se ela agrasse os fãs como membro do grupo do herói. Mas beleza, deixando isso de lado, eles vão curtir o evento. Passeiam na cidade, visitam uma floricultura, fazem carinho num gato de rua, fazem a Cecília provar vestidos e finalmente chegam numa loja de acessórios. Quando ele ia entrar, o herói e a Mikana spotam eles, então se aproximam para cumprimentar. O cara ignora totalmente o Yuki e intima a Cecília a acompanhar eles. A Cecília tenta avisar que tá em pare, mas o herói, depois de olhar para o nosso protagonista, diz que tanto faz e que é melhor ela ir com eles. Desse jeito, ele arrasta a garota para o interior da loja. A Mikana fica pistola por terem arruinado o primeiro date dela com o Yuga. Se dirigindo ao nosso prota, ela recomenda ele agilizar o romance com a Cecília, para ver se o Yuga esquece ela de vez. Dito isso, ela entra com os outros. Yuki fica olhando e lembrando que a Cecília deu Danny na proposta de casamento do herói antes. Ele não pensa em perder essa lane. Desse modo, ele se aproxima da Cecília e pergunta se ela curtiu algum item, pois se for o caso, ele compra pra ela. A Cecília aceita a oferta, mas o papo estava sendo snipado pelo Yuga, que não perde tempo em gankar a conversa e diz que também vai escolher loot pras meninas. Nisso, o Yuki spota um pinguente, mostra pra Cecília e pergunta se ela curte. A azulzinha diz que o item é tier alto, bonitão, mas o Yuga aparece com um muito maior, querendo pagar de whale do saqueador. Só que ao tentar equipar nela, ele dá um misclick bizarro, arranca o disfarce da garota e revela a identidade de todo mundo. O povo começa a rodear igual zumbi, e o Yuki é jogado para escanteio. Preocupado com a Cecília, ele vai atrás dela, mas no caminho tromba com um grupo de mulheres cercando outro NPC bonitão. O Yuki não reconhece o cara, então um cidadão solta a lore. Aquele maluco costumava ser o espadachim da party do herói, e agora é o capitão dos cavaleiros Raven, o famoso espadachim que jogava mutado. Sendo assim, o Yuki reconhece e, notando que o cara tá sofrendo com o agro da multidão, resolve ajudar gritando que o herói tá por perto. Ouvindo isso, as fangirls saem correndo na direção do bait, e o Yuki aproveita para puxar o cara e fugirem juntos. Depois de escapar, o Yuki vai saindo, aconselhando que na próxima o cara use uma skin disfarçada, até que ele escuta a voz do maluco, uma voz super feminina. Essa era a razão dele jogar sempre no mudo. O Raven comenta que achou que o Yuki ia zoar ele, mas o nosso prota diz que sem chance, porque todo mundo tem coisa pra esconder, tipo ele, que é um demônio. O Raven destaca que ele é diferente do resto do servidor, já que a maioria sempre tira sarro. Dito isso, o Yuki já ia dar TP, mas o Raven pergunta se ele não quer adicionar na lista de amigos, já que só a mãe e o irmão dele nunca riram dele. O Yuki diz que não tem BO nenhum e tá encantado em conhecer, até que lembra que tem que buscar a Cecília e se despede do Raven. Já no parque, o Yuki tá na bad porque o primeiro date foi arruinado, enquanto a Cecília também tá procurando ele, até encontrar um garotinho chorando. A Cecília se aproxima para dar suporte. Quando se ajoelha, pergunta se a mãe dele não tava junto, mas o moleque diz que ela não tá mais lá e começa a chorar de novo. Nesse momento, o Yuki espona rindo, dizendo pro menino não chorar mais porque o grande aventureiro Yuki vai procurar a senhora mãe dele pelo céu, mar e terra. Essa cutscene de apresentação é interrompida pela Cecília perguntando que diabo ele tá fazendo. O Yuki só diz que quer bufar o moral do garoto, e deu resultado, já que o menino achou graça dele levando bronca. Assim, eles saem pelo mapa procurando a mãe da criança. O Yuki pensa que a Cecília devia voltar para a base caso vejam ela de novo, mas ela diz para ele não esquentar a cabeça e que eles pensam na estratégia depois, se der ruim. Por outro lado, o herói continua na caçada pela Cecília. A Mikana manda o papo de que é melhor eles quitarem dali antes que sejam spotados de novo, mas o Yuga tá com o target travado na Cecília e acaba deixando a Mikana sozinha. Quando ele finalmente encontra a Cecília, percebe que a Mikana não seguiu a call.
No dia seguinte, contam pro Yoki que a Cecília desmaiou. Explicam que foi por causa de cansaço acumulado, mas acabou virando só um debuff de resfriado, e garantem que o Yoki não tem culpa no cartório. Por outro lado, o herói chegou lá assim que soube que ela estava com status negativo e queria ficar para cuidar dela. Só que a Sofia, a verdadeira tanque da casa, mandou ele pastar. A mãe conta o que a filha falou sobre o que o Yoki fez por ela e manda o rapaz ir lá checar o HP da gata. A Sofia guia ele até o quarto e avisa a Cecília que tem visita. A Azulzinha se prepara no speedrun e quando tá pronta, o Yoki entra no servidor. A waifu pede desculpas por receber ele com essa skin de doente, mas o Yoki comenta que na real a culpa é dele, já que arrastou ela para aquele lugar mesmo sabendo que a estamina dela estava baixa. Vendo que ele tá se sentindo culpado, a Cecília diz que como compensação vai convidar ele para sair de novo assim que puder. O Yoki assume que isso é uma proposta de date e fica felizão. Ele diz que não vai fidar na próxima, mas manda ela descansar para recuperar o HP logo. Os dois começam a rir, mas numa dessas a Cecília tosse. A Sofia tilta com isso, agarra o Yoki e expulsa ele da casa, agradecendo pela visita. Mas antes de fechar a porta, a Happiness dá tchau chamando ele de Capitão Fracote. Sem mais, o Yoki vaza. No entanto, na saída ele tromba com Raven. O cavaleiro pergunta o que ele tá fazendo ali. Nosso prota conta que a Cecília pediu para ele vir e pergunta o motivo do Raven estar lá, mas supondo que o cara não quer responder, ele não insiste. Deixando isso de lado, o Raven pergunta se pode pedir uma consultoria. Ele confessa que tem alguém que ele curte, mas como é complexado com a voz, tá com medo, mesmo que ela tenha dito antes que invejava a voz linda dele. O Yoki intui que ela é gente boa. O Raven confirma, só que ele pergunta o que fazer, já que tá perdido na build de romance. O Yoki compara ele com um adolescente de anime escolar, ficando pistola porque o maluco é bonitão, segura ele pelos ombros e manda a real. Ele é quase o homem perfeito, então não tem com o que se preocupar. Dito isso, ele incentiva o cara a ir se declarar. O Raven aceita a call, tira o chapéu e os óculos e se despede dizendo que já se sente mais seguro para se confessar. Quando ele vai embora, o Yoki finalmente se pergunta por que raios ele estava naquele lugar. Interpretando tudo errado, ele assume que o Raven está apaixonado pela Cecília. Yoki entra em modo pânico porque acabou de bufar o próprio rival no amor. Ao mesmo tempo, ele tenta se convencer de que a Cecília não ia aceitar assim, de graça. Mas lembra que eles foram da mesma party, e aí já não sabe mais o que pensar. Nisso, começa a fantasiar uma cutscene onde a Cecília tá num boss fight contra um demônio, e quando cai sem estamina, o Raven aparece para tancar o dano e diz que vai proteger ela. Enquanto o Yoki se torturava sozinho com essa fanfic mental, a gente vê o Raven voltando com a skin de derrotado. Yoki pergunta o que rolou, mas o cara só pede desculpa e quita dali. Mais tarde, o Yoki volta para tentar ver a Cecília, só que a Sofia, o verdadeiro boss da porta, barra a entrada porque ele já tinha ido de tarde. Ela manda o papo reto e frio. A Cecília já foi dormir, volta outro dia. Então o Yoki pergunta pelo Raven. A Sofia conta que ele apareceu para ver a Happens, e aí ele descobre que foi para ela que o maluco se declarou. Depois disso, o Yoki vai ver a Happens. Ela pergunta se um ruivo apareceu por lá. Ele conta que é um parça dele e queria confirmar se ele disse que gostava dela. A Happens confirma que sim, mas disse que mandou um impossível. Esse deny doeu até no Loki, que supõe que é normal ela não curtir o cara. Mas a Happens diz que não é por isso. Yoki pergunta o que ela quer dizer com impossível e como eles se conheceram, mas a Happens sai andando, repetindo impossível igual NPC bugado. Mais tarde, ele junta os dois amigos para contar a fofoca e falar do Raven e da Happens. O Chique lembra do Raven como aquele que a Happens sempre solava. O Juke pergunta pro Yoki por que ele deixou um humano chegar tão perto da garota, já que duvida que ela fique feliz com um humano interessado. Ele menciona que arpias são mobs naturalmente atraentes, então muitos humanos capturam para farmar as penas. Conta também que o Juke entrou pro exército demoníaco depois de salvar ela. O Chique acha que a Happens não odeia humanos, já que alguns são gente fina. Além disso, ela virou maid porque curtiu o pessoal da mansão. O Yoki concorda. Além do mais, a Happens deve saber que o Raven não é tóxico, então pro Juke só resta confiar. No dia seguinte, o Yoki vai na guilda, mas não acha o Kramen. Nisso, outra recepcionista reconhece ele como o garoto que o vice-mestre vive falando, se referindo ao Kramen. Isso surpreende o Yoki, mas a moça também entende a surpresa. Quando o Yoki pergunta onde o cara tá, a senhorita conta sussurrando que ele foi de base pro hospital. Mais tarde, o Yoki visita o vice-mestre. O Kran fica surpreso quando vê o moleque e pergunta o que rolou. Ele responde que deixou a esposa pistola.
Conta que outro dia foi o aniversário de casamento. Ele estava escolhendo um presente, mas não decidia qual item comprar. Passou o dia todo pensando até ser quicado da loja sem comprar nada. Como chegou tarde na base, a esposa achou que ele tinha esquecido o aniversário e deixou ele nesse estado crítico. Com isso, Yoki entende porque a recepcionista não queria falar alto. Yoki imagina que a esposa deve ter um ATK absurdo. E o Kran comenta que ela chegou a ser aventureira Rank A, o mesmo elo dele. Eles fizeram várias quests juntos, sendo chamados de Duo Indiferente e Invencível, título que ele ostenta com orgulho. O Yoki ia usar uma pote de cura, mas o velho se nega, dizendo que quer que a esposa cuide dele até ele recuperar o HP. Justo nessa hora, chega a tal da esposa. O Yoki descobre que é a Sofia. O moleque fica de cara, mas o marido muda a skin e recebe ela todo feliz, chamando de Amozinho. Isso tilta a Sofia, que manda um taconazo na cabeça dele, exigindo que pare com o Amozinho. Ele só sorri vitorioso porque conseguiu ver o underwear. Sofia diz que tanto faz. Yoki pergunta se ela tem certeza. Ela responde que sim, afinal são casados. Depois disso, a Sofia agradece ao Yoki pela visita. Nosso prota diz que é GG, mas aproveitando que ela tá ali, pergunta da Cecília. Sofia responde que o debuff de febre passou e ela tá melhor, mas saiu pra fazer umas side quests. Isso desanima um pouco o Yuki. Mas aí ele pergunta se é verdade que presentes são meta pra conquistar garotas. Sofia saca na hora que o marido vazou a info. O Yuki, pra salvar a vida do pobre homem, deixa claro que não foi isso, só queria fazer algo pra Cecília ficar feliz. Sendo assim, a Sofia diz que se for de coração, ela vai curtir. Ouvindo isso, o Yuki fica felizão e agradecido pela dica, vaza. Agora na cidade, a gente vê ele imaginando uma vida de casado com a Cecília. O maluco cora e se pergunta por que diabo está rodando essa simulação na cabeça. Depois, vemos ele chegando na base dos cavaleiros. Entra no quarto do Raven e encontra o cara jogado na cama, sem vontade de viver. Chega perto e pergunta se tá tudo bem. Vendo que não tem resposta, ele menciona o nome da Happins. Ouvindo isso, o Raven reage e pergunta como ele sabe esse nome. O Yuki revela que conhece ela há muito tempo e quer dar um help. Pede para ele contar a lore dos dois. O Raven conta que começou num dia que estava patrulhando o solo. Uns PKs estavam assediando ela num beco. O Raven decidiu intervir e solou um. Quando os outros viram que ele era da guilda dos cavaleiros, deram no pé. Sem mais, ele se despediu da Happins, mas ela parou ele e agradeceu. O Raven respondeu que só estava fazendo o trampo dele. Ao fazer isso, percebeu que ela ouviu a voz dele. Envergonhado, estava quase quitando, mas a Happins disse que ele tinha uma voz linda. Obviamente, o Raven achou absurdo, mas a Happins repetiu que era linda e que invejava. Depois disso, se despediu. De volta ao presente, o Raven menciona que o uniforme dele parecia familiar, então o Yuki entende que foi por isso que ele foi até a Cecília. Raven pergunta se ele também conhece a waifu. O Yuki confirma. Desse jeito, conta a história dele. O Raven fica de cara com a determinação e entra na bad ainda mais por não ser como ele. O Yuki pede para ele não desanimar. Revela que a Happins tem dificuldade com homens por causa de traumas passados. O Raven entende que foi por isso o deny, já que a confissão no susto espantou ela. O Yuki duvida que seja só isso, mas diz que ainda é cedo para dar FF. Anima o cara a continuar e propõe saírem juntos para limpar a mente. Assim, passamos para uma loja onde outros casais estão comprando loot. O Raven pergunta se não vão olhar estranho para eles, mas o Yuki tá nem aí. Então ele vê que o presente da Cecília ainda tá lá e compra esperando que ela curta. Nisso ele vê o Raven olhando o que comprar para Happins. Ele aponta um adorno em forma de flor, dizendo que ficaria perfeito nela. O Raven quer comprar, mas se pergunta se a Happins não vai assustar recebendo o presente de um homem que mal conhece. O Yuki, como um expert em dating sim, comenta que se for de coração, ela vai apreciar. O Raven não bota muita fé, mas tem certeza que a Happins ia curtir o design e decide dar quando ver ela de novo. Assim, ele compra, mas para não falar, escreve num papel que vai levar. Nisso, a Mikana aparece, reconhecendo o Raven e o Yuki como o acompanhante da Cecília. A Mikana zoa eles por estarem nesses lugares, mas o Yuki responde que vieram comprar presente para as amadas, só que o Raven queria manter em segredo. Sabendo disso, a Mikana confirma que o Yuki está interessado na Cecília, mas fica mais surpresa com o Raven. Como ele não responde, a Mikana entende que a culpa é dela por ter rido quando conheceu ele. Nisso notam que a loja toda estava olhando para eles, então a Mikana convida para falar em outro lugar.
O Yuki ia negar, mas o Raven pede para irem e assim chegam num restaurante. Mas em vez de falar, o Yuki e o Raven começam a comer para não soltar nada. Só que a Mikana comenta que pensava em dar infos da Cecília, o que convence o Yuki na hora. A Mikana pergunta até onde ele chegou com ela. O Yuki conta que ainda não são nada, além de que ela tem muitas propostas de casamento, tipo a do herói. A Mikana sabe que o herói já tomou toco porque não para de fazer ela passar raiva. Se intromete quando elas trocam de roupa ou tomam banho, além de estar sempre cercado de mulheres. Ela avisa pro Yoki que é perigoso deixar a Cecília brava. Tem que ter cuidado. Dito isso, passa pro Raven. Mas o Yoki não quer ela se metendo no romance dele. Ela conta que o Hyuga tá pistola com ela por algo que o Raven também sabe e faz o Yoki jurar que não vai vazar nada. Então ela conta que eles perderam muitas vezes no castelo do Rei Demônio. O Yoki, que já sabia tudo isso, não sabe como reagir. Ela conta que sempre que perdiam, eram curados e jogados na vila mais próxima, mas também mentiram para a vila dizendo que voltaram para se preparar melhor para proteger a honra do herói até acabarem os recursos. Mas aí, o demônio propôs deixarem a Cecília e ela não duvidou em convencer o resto a aceitar o trato. Só que agora ela acha que o Hyuga jamais vai perdoar ela por ter tomado uma decisão tão cruel. E mesmo não tendo falado nada e agindo alegre, ela sente o clima pesado. Pergunta pro Yoki se ele também odeia ela, já que quase fez matarem a sacerdotisa que ele ama tanto. O Raven pede pro Yoki não culpar a Mikana. Afinal, ele também tem culpa por não ter dado opinião na hora. O Yoki considera que ele foi o causante de tudo, já que até fez a parte do herói se distanciar. Com tudo isso, ele pergunta se eles disseram para Cecília o que sentem. A Mikana responde que não, afinal não acha certo dizer que sacrificou ela para proteger a honra do Hyuga porque estava apaixonada por ele. Sendo assim, o Yoki pergunta se ela vai continuar vivendo com esse debuff de culpa, pede para ela pensar melhor. A Mikana concorda, agradece o conselho e se despede dos dois. Ouvindo isso, o Raven comenta que também não quer que acabe assim. Desse modo, vão falar com a Happins. Chegando na mansão da família da Cecília, veem o Duke no jardim. O Yoki aproveita para apresentar o Raven, mas o Duke reconhece ele como o cara que se declarou para Happins. Ficando na defensiva, pergunta por que ele veio, se quer tomar outro toco. O Yoki pede para ele acalmar e se desculpa com o Raven. Comenta que o Duke é amigo da Happins, então tá preocupado. O Duke pergunta pro Raven qual é a dele. Deixa claro que não vai deixar ninguém com más intenções chegar perto da Happins. O Raven fica quieto, o que irrita o Duke, que recomenda ele vazar, pois não pensa em confiar a companheira a um fraco como ele. O Yuki ia falar algo, mas o Raven para ele. Sendo sincero, reconhece que não sabe nada sobre a Happins e nem pensa no que deveria ser quando vê ela. O Duke exclama que o normal seria dizer que vai proteger ou fazer ela feliz. A isso, o Raven responde que essas não seriam as palavras dele. Justo nisso, vem a de Takuja falando com o Shiki. O Duke cansa e diz pro Raven falar as próprias palavras. O Raven bufa a coragem. Desse modo, vemos ele se aproximar e pedir desculpas pela última vez, tirando um presentinho. Pede para ela aceitar e permitir que sejam amigos. A Happins cora aceitando o lute e menciona que se for só para ser amigos, tá perfeito. O Ruivo fica felizão e termina a cena agradecendo. Em outro dia, a gente vê o Joke naquele estado de só o pó da rabiola. A Shade manda ele colar na mansão da Cecília, mas o mano tá sem ânimo porque a waifu não tá em casa. Ele solta que tá uma semana na seca de ver a mina, já que o squad do herói tá num grind insano. A Cecília tá rodando as vilas curando a galera, o Raven virou o capitão brabo dos cavaleiros, a Mika é a maga VIP da corte e o Hyuga tá no modo diplomata matador de monstros. O Joke fica lá pensando que o grupo tá todo dropado e ninguém mais troca ideia e que a culpa é toda dele. No meio do tédio, a Shek resolve sentar em cima dele e conta que só tá ali porque o Duke foi recrutado pelo Raven. Nisso, o Rap brota no quarto com a call da Cecília. Ela vai estar em casa à tarde. O Joke até brilha porque finalmente vai dar o colar pra ela. Como ainda falta um tempo, ele vai matar o tédio na cidade. Aí uma vidente manda real. Hoje teu azar tá nível 99, mas o Joke ignora porque o hype de ver a amada é maior que qualquer debuff. Depois ele vai numa loja e um cara todo bodybuilder atende ele. É o irmão do atendente oficial que tá cobrindo o turno. O Joke pede uns docinhos pra viagem e o maluco praticamente amassa os bolinhos no peito desejando que ele volte logo. O Joke sai vazado, assustado com o shape do cara e vê que a comida virou patê, mas pelo menos o gosto tá bom, até que ele tromba com outro maromba. Depois de escapar, ele quase pisa num presentinho de cachorro e aceita que o dia tá zicado. Pra completar, um moleque correndo com um espetinho bate no Joke, derruba o lanche e começa a dar show. O Joke, no modo paizão, acalma o guri, compra 2 espetinhos novos e manda ele tomar cuidado.
Logo depois, ele tromba com um ladrão de merda. O Joe, percebe que o cara surrupiou o dinheiro dele, vai atrás no maior estilo parkour e mete o bico no meliante. Quando ele vai pegar a bolsa, o Yuga chega achando que o Joe é quem tá roubando. O Joe tenta explicar a situação, mas o Yuga já liga o modo combate e começa a atacar. O Joe esquiva de tudo, mas a bolsa acaba fatiada. Na hora de fugir, os guardas fecham o cerco. O Raven aparece e manda ele se render. Sem saída, o Joe aceita o game over temporário e vai pro Chilindró. Lá na cela, ele estava no maior desânimo até ouvir uma voz conhecida perguntando se ele sentia falta da vida de detento. Era o Duke, rapaziada. Ele avisa que o Raven já tá investigando e pede pro Joe segurar a onda. O clima alivia e o Duke manda a fita que agora o Joe tem que chamar ele de capitão, já que ele tá sob o comando do Raven. Mas o Duke é fiel. Pra ele, o Joe é o único capitão que importa. Nisso chega a Irene, uma elfa da guarda, avisando que o Duke tem que voltar pro treino porque o subcapitão tá full pistola. O Duke ignora e pede a chave, já que o capitão Raven confirmou que o Joe é inocente. A Irene entrega as chaves e solta que o herói quer pedir desculpas, deixando o Joe sem entender nada. Então vemos ele reunido com o Raven e o Yuga. O Yuga, com aquela marra de sempre, oferece um banquete para compensar o erro. Depois do rango, o Yuga entrega um monte de papel cheio de desculpa que o Raven obrigou ele a escrever. Do nada, ele pergunta se o Joe não é o cara que estava com a Cecília. O Joe confirma e o Yuga quer saber qual é a deles. Nosso prota diz que são só amigos, o que faz o Yuga respirar aliviado e ainda ter a audácia de pedir dicas para chegar nela. O Joe fica indignado, né? Afinal, os dois são rivais no amor. Disfarçando o ranço, ele diz que não sabe de nada e sugere perguntar para outra pessoa. O Raven sugere a Mikano, mas o Yuga diz que nem rola porque ela odeia a Cecília. O Joe toma um susto e pergunta se ela confessou isso. O Yuga diz que não, mas tem certeza, porque ela tentou abandonar Cecília numa luta, mas por sorte não deu ruim. O Yuga acha isso uma crueldade sem tamanho. O semblante do Joe muda na hora, o clima fica pesado. Ele pergunta se o Yuga tá falando sério, porque ele lembra muito bem que não foi a Mika que quis abandonar ninguém. O Yuga grita que o Joe não sabe de nada, mas o nosso prota revela que a Mika apontou tudo pra ele chorando. A ideia de abandonar a Cecília não foi dela, mas sim uma proposta de um demônio apelão que eles não conseguiam solar. Mesmo assim, o Yuga insiste que ele foi contra e que a Mika que quis aceitar o trato. O Joe perde a paciência, grita pra ele forçar a memória porque no fim das contas, a decisão final foi do próprio Yuga. O herói entra em negação total e não quer aceitar a culpa. O Raven tenta intervir, mas o Joe exige que o Yuga pare de culpar os parças e assuma os próprios erros como um herói de verdade. Depois dessa jantada, o Yuga começa a chorar que nem criança. O Joe pede desculpas pelo tom e o herói se acalma. O conta que conhece a Mika desde pequeno, que ela sempre foi esforçada e dava esporro nele quando ele fazia merda, mas nunca soltou a mão dele, nem quando ele virou o herói. Agora que caiu a ficha do que ele fez, ele tá perdido. O Joe dá o conselho mestre, deixa ela continuar te dando bronca, porque ela se importa com você. O Yuga agradece e resolve ir pedir perdão, mas como tá com o psicológico abalado, pede pros dois irem juntos. Os três vão de mãos dadas até a casa da Mika. O Yuga agradece o apoio e cria coragem pra entrar sozinho e resolver a treta. Os manos dão aquele apoio moral pro Yuga, especialmente o Jock, que só quer ver o squad unido de novo pra parar de se sentir culpado. Mas o Yuga é muito sem noção, família. O cara entra no quarto da Mikana sem bater bem na hora que a mina tá trocando de roupa. Os gritos deram pra ouvir lá na esquina, mas o maluco não arredou o pé e implorou pra ela ouvir. Ele finalmente mandou a real. Admitiu que foi um vacilão, que sempre dá trabalho, que foi um lixo ao culpar ela pela decisão de abandonar a Cecília. Ele disse que um foi mal não basta e por isso implorou pra ela continuar dando esporro nele pra sempre. A Mikana ficou decepcionada, né? O cara invade o quarto dela só pra pedir pra ser xingado. Ela perguntou se ele virou masoquista e já meteu o castigo de pervertido pra ele aprender. Enquanto o caos rolava, o Joe meteu o pé e deixou o BO pro Raven resolver. No caminho pra mansão, ele cruza de novo com aquela vidente. Ele tentou ignorar, mas ela soltou que o destino dele mudou. O karma deu um buff por causa das boas ações que ele fez. E não é que era verdade? Logo em seguida, o Joe encontra o maromba da loja. A irmã do cara apareceu pra pedir desculpas pelos bolinhos amassados e deu um kit novo pra ele. O Joe agradeceu e seguiu o baile, até que 3 caras de preto cercaram ele. Do nada, brota um mordomo pedindo perdão pelos problemas que o jovem mestre causou. Era um moleque do espetinho. O mordomo explicou que o mini-boss tinha fugido e deu um presentão pro Joe como desculpa. Finalmente, o Joe chega na mansão pedindo desculpas pelo atraso. Quando ele vê a Cecília, parece que passou um mês desde a última vez. Antes de qualquer
qualquer coisa, ele já entrega os mimos, os docinhos e os espetinhos de luxo. A Cecília, toda fofa, pergunta se ele quer um chá. O Joki estranha, achando que as empregadas faziam isso, mas ela conta que a Sofia ensinou tudo e que ela também tá mandando bem na cozinha. Aí o Joki se apaixonou mais ainda, né? Impossível não tancar essa fofura. Enquanto comiam, ele contou que o Happy e o Raven viraram parças e que ele conheceu a Mikana e o Yuga. A Cecília ia perguntar algo importante, mas o Yuga estraga o clima entrando no quarto aos gritos. De novo, ele soltou o mesmo roteiro, que errou e que queria ser reganhado, só que a Mikana já deu logo um pescotapa nele, porque já tinha ouvido essa ladainha. Ela explicou que o grupo todo veio pedir perdão. O Joki ficou só de longe, felizão com a reconciliação. No fim da tarde, o nosso casal favorito foi dar um rolê. A Cecília agradeceu por ele ter aconselhado os amigos dela e resolvido o mal-entendido. O Joki disse que só fez isso porque as coisas estavam estranhas por causa dele. A Cecília agradeceu de novo, dizendo que agora tá feliz demais, se dando bem com a família, com os amigos e super adaptada a esse novo mundo. Aproveitando o clima de romance no ar, o Joki saca o presente, o colar que eles viram no dia do encontro. Ele pede pra ela aceitar e a Cecília promete cuidar dele como se fosse um tesouro. O Joki fica tão emocionado que começa a chorar de alegria. Clássico. A Cecília fica meio sem entender, mas pensa em como a vida dela ficou muito mais animada depois que o Joki apareceu. Mas nem tudo é flores, né? A cena muda pra uma aldeia sendo saqueada por bandidos. O líder dos caras tá lá ameaçando o chefe da vila, querendo tudo que tem valor. O senhorzinho implora pra ninguém se machucar, mas o bandido só ri e na hora de finalizar o velho, ele é arrastado pra cima por um espadachim misterioso que aparece nas costas dele do nada. Os outros bandidos ficam furiosos e vão pra cima, mas o jovem acaba com geral em 3 cortes rápidos e ainda solta. Que tédio. Se liga só nessa doideira. Uns dias depois, o Yoki e o Sikjan brotaram com a Cecília num vilarejo que foi simplesmente amassado por um desastre. Enquanto estavam lá na carruagem, o Yoki já estava naquele climinha de ranço porque o Sik resolveu virar a terceira roda do rolê. E o plano dele era ficar a sós com a Cecília, né? A Cecília, que é um anjo, pediu desculpas por arrastar os dois, mas do nada o transporte deu aquele solavanco porque a estrada tava um lixo. A coitada quase jogou o almoço pra fora de tanto enjoo e o Yoki já entrou em modo desespero. Ela explicou que viagem longa acaba com ela, mas aí o Sik, querendo mostrar serviço, ofereceu uma poção secreta com as técnicas pixies dele. A Cecília tomou, ficou novinha em folha e o Sik começou a se achar o mestre da utilidade na frente do Yoki. Vendo os dois tretando igual quinta série, a Cecília até sorriu, achando que a missão ia ser animada com esses dois. Depois de um tempo, eles chegaram no vilarejo que estava o puro suco do caos depois de um ataque de bandidos. O chefe da vila veio cumprimentar a Cecília, mas ficou naquela de quem são esses figurões aí? Ela explicou que o Yoki e o Sik eram healers brabos que foram ajudar de graça. O ancião botou fé e levou todo mundo pro refúgio, onde o trio trabalhou junto para curar a galera que tava mal. Enquanto isso, o Yoki ficou ali só admirando a Cecília sorrindo enquanto ajudavam o aldeão. Ele ficou todo bobo vendo como ela se orgulha do trampo, e o chefe da vila mandou um concordo plenamente. A nossa prota curtiu o bom gosto do coroa, mas mudou de assunto para os feridos. Ela achou estranho ninguém ter ido de base no ataque, e o chefe explicou que os bandidos deram no pé do nada. Ele revelou que um cara misterioso apareceu do além e sentou o sarrafo nos vilões, fazendo eles fugirem apavorados. O Yoki ficou meio cabreiro com esse ataque, mas notou que a Cecília estava com HP no limite de tanto cansaço. Ele pediu para ela dar uma segurada, mas ela teimou que ia continuar. Aí o Yoki, sem paciência para teimosia, simplesmente usou um feitiço para apagar a garota e obrigar ela a descansar. A galera da vila ficou em choque achando que o Yoki tinha atacado a sacerdotisa, mas ele explicou rapidão que só ajudou ela a nanar antes de levar ela para cama. Um tempo depois, a Cecília acordou, sacou a jogada e mandou aquele olhar mortal pro Yoki, que já sentiu que o clima ia azedar. Ele pediu desculpas por ter feito ela dormir sem permissão, mas mandou a real. Se ela continuasse gastando mana sem energia, ia acabar se prejudicando. Ela ficou quieta, mas deu o aviso para ele não tomar essas medidas drásticas sem avisar. O Yoki prometeu que não ia mais rolar, até porque já tinha curado todo mundo. Ouvindo isso, ela deu aquele sorriso de agradecer, deixando o Yoki mais vermelho que um tomate. Aí o chefe da vila apareceu para ver como a Cecília estava e pediu um help para uma menina chamada Tio, que morava nos arredores. O Yoki perguntou se ela também apanhou para os bandidos, mas o chefe disse que não, o problema dela era uma doença crônica que deixava ela presa na cama.
Eles foram lá e encontraram a Tio lendo de boa. A menina tomou um susto com a visita, mas a Cecília explicou que era só um check-up. Do nada, a Tio começou a tossir pesado e o Yoki mandou o Sik resolver. O Sik ofereceu o remédio dos pixies. A Tio ficou meio assim, mas o Yoki mandou um confia. Ele é meio lerdo, mas manja. Ela tomou um gole, se sentiu melhor na hora e agradeceu. A Tio achou que eles eram enviados da divindade local e o Yoki ficou boiando. Ela revelou que tinha uma estátua que a galera adorava e que na hora do ataque ela estava lá levando comida para a entidade. Ela acabou dormindo do lado da estátua e acredita que foi protegida por ela. O Sik, que é o mestre do ceticismo, disse que o sono dela foi só doença batendo, mas a Tio não mudou de ideia. Ela contou que quando era criança foi cercada por lobos e viu a estátua brilhar com um poder sombrio e fazer os lobos virarem saudade. Enquanto a Tio estava toda devota, o Yoki e a Cecília sentiram o cheiro de problema demoníaco no ar. Para agradecer, a Tio levou eles até a tal escultura, e quando chegaram lá, viram que o deus era na verdade um demônio assustador. A Tio não deixou ninguém falar mal da entidade dela, mas começou a tossir de novo. Enquanto a Cecília levava ela de volta, o Yoki ficou analisando a peça e sacou que aquilo era uma gárgula da terra natal dele. Para provar que ele estava certo, o bicho simplesmente ganhou vida e atacou. O Yoki desviou num pulo e avisou o Sik, que já chegou dando uma bica de cima para baixo, derrubando a gárgula num hit só. O Yoki mandou o bicho abrir o bico, mas a gárgula mandou um "pode me finalizar, eu aceito o destino". O Sik ia cumprir o desejo, mas o Yoki segurou a onda. A gárgula relaxou quando viu que não ia virar paté e pediu desculpas por ter atacado primeiro. O Yoki aceitou, mas queria saber o que um demônio estava fazendo naquele fim de mundo. O bicho explicou que era guarda de um santuário que foi saqueado por bandidos. Os caras levaram a estátua dele e no caminho atacaram um vilarejo. A gárgula ficou pistola, despertou e solou todos os bandidos. Os aldeões, vendo o demônio salvar o dia, transformaram ele em divindade local. Com o tempo, o povo esqueceu, mas a Tio continuou cuidando dele. Como os bandidos voltaram, ele protegeu a menina por gratidão. O Yoki sacou que o bicho era do bem e pediu desculpas por incomodar antes de trocar uma ideia no privado com o Sik. De noite, voltando para casa, a Cecília riu que o Sik já tinha ido dormir cedo, sem saber que o Yoki desbaixou ele de propósito para ter o seu momento a sós. Ela notou que o Yoki estava pensativo e perguntou se era algo sério. Ele disfarçou dizendo que era sobre a gárgula. A Cecília estava meio pé atrás de deixar um demônio perto da vila, mas o Yoki garantiu que o bicho era de boa. Ela relaxou e o Yoki ficou ali sem assunto, só admirando a beleza dela no brilho da noite. Do nada ela tropeçou numa raiz, clássico, e o Yoki catou ela no ar, segurando a garota nos braços. O clima pesou, os dois ficaram vermelhos e se soltaram rapidão. O Yoki mandou aquele "cuidado onde pisa" para disfarçar. Eles voltaram para a vila e adivinha? Alarme de novo. Os bandidos voltaram pro round 2. O Yoki e Bond apareceram para dar um basta. Os bandidos acharam que era piada, mas o Sik começou a varrer o chão com a cara deles sem esforço nenhum. Até a Cecília ficou de queixo caído e o Yoki mandou um "é meu servo, né? Fazer o quê?". O Yoki entrou na briga e limpou outro grupo. Um maluco tentou pegar a Cecília pelas costas, mas o Yoki detectou o cara e neutralizou ele facinho. Aí eles viram fumaça saindo de onde ficava a gárgula. O Yoki mandou o Sik ver o que estava rolando enquanto ele terminava o serviço. Os bandidos acharam que sem o Sik ia ser fácil, mas o Yoki mandou um feitiço de tornado que mandou todo mundo para a estratosfera. Como o Sik não voltava, o Yoki e a Cecília foram lá ver o que houve. Chegando lá, a Tio estava tentando consolar a gárgula toda quebrada e um cara estranho estava segurando o Sik pelo pescoço. O cara jogou o Sik igual um saco de batata quando viu o Yoki e começou a se gabar. A Cecília revelou que o sujeito era o Miller, um herói de outro império. O Yoki ficou tipo, como assim tem mais heróis? O Sik tentou levantar e explicou que o Miller estava tentando passar a faca na gárgula, e ele se meteu na frente para proteger o bicho e a Tio, mas acabou levando a pior. O Miller começou a zoar o Sik por proteger um demônio, mas o Yoki barrou o caminho dele. O Miller dizia que estava só fazendo trampo de herói, mas o Yoki lembrou que o demônio salvou a menina. O Miller cagou pra isso e atacou. O Yoki mandou magia, mas a espada dele simplesmente comeu o feitiço. A Cecília explicou que a arma dele era uma devoradora de magia, o counter perfeito pro Yoki. O Miller, com um sorriso de vilão, cortou o braço da gárgula, ignorando os avisos da Cecília sobre tretas diplomáticas. O cara confessou que queria era a guerra mesmo pra poder passar o rodo em geral. A Cecília viu que o cara era um psicopata e o Yoki foi pro tudo ou nada. Ele bombardeou o Miller com magia e o cara vinha andando como se fosse nada. Quando
todo mundo achou que o mana do Yoki ia acabar, ele mandou um plasma ardente, que também foi absorvido. A galera perdeu a esperança, mas o Yoki continuou atacando. O Miller tava rindo, achando que ia ganhar no cansaço, até que a espada dele começou a trincar. O Yoki cantou a vitória. A arma chegou no limite de absorção. A espada explodiu e o Miller ficou sem o seu hack. O Yoki deu um soco que deixou o cara zonzo, mas o Miller, na covardia, mandou um projétil na gárgula. O Yoki não ia conseguir defender a tempo, mas a Teal se jogou na frente e levou o hit. A Cecília correu para curar a menina enquanto o Miller zoava o Yoki por baixar a guarda. O Yoki ia dar o troco, mas o Miller mandou uma chuva de flechas para distrair e fugiu enquanto o Yoki bloqueava o ataque. O Yoki ficou possesso por ter deixado o cara escapar e ferir os amigos. Na fúria, ele perdeu o controle e assumiu a forma demoníaca braba. A Cecília ficou preocupada, mas ele já saiu voando pro meio do mato atrás do Miller. O Meryl sentiu a presença, mas o Yoki já apareceu nas costas dele e deu um corretivo épico. O Yoki declarou que o destino do Miller estava selado e mandou o cara atravessar as árvores no soco. O Miller nem viu de onde veio o próximo golpe. O Yoki pegou ele pelo estômago e subiu pros céus. O Miller, doente que é, curtiu o instinto assassino do Yoki, mas isso fez o nosso prota lembrar da Cecília. Ele percebeu que não queria virar um monstro sem mente igual aquele cara. Ele soltou Miller num lago, dando a entender que ele nem valia o esforço e voltou para casa na forma humana. A Cecília estava lá esperando, curou a cortada na cabeça dele e chorou de alívio por ele estar vivo. No dia seguinte, a dúvida era como consertar a gárgula. A Teal sugeriu levar para Minerva, mas lá não entra demônio. O Yoki, mestre dos planos, transformou a gárgula numa estátua de terra para passar no contrabando pela segurança. No fim, voltaram para casa da Cecília e a Teal virou a nova empregada do recinto. Só que a Cecília barrou a estátua feia da gárgula dentro de casa, o que quebrou o coração da menina. E assim fechamos o 5º episódio, família. Comenta aí embaixo parte 6 para eu saber que tu acompanhou até o fim. Clica no vídeo que tá na tela, deixa o hype, se inscreve e ativa o sininho para não perder o próximo capítulo. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.